Olá, amigos, bem-vindos à nossa sexta no cafezinho. Passei agora, ó, uma delícia. Gostaria de conversar com vocês hoje. É um fato desta semana, mas não é o principal fato que foi essa prisão aí dessa ativista. Deixo para uma outra sexta-feira, né? Vocês já olharam, vocês já perceberam que o Supremo, por 10-1, entendeu que o inquérito das fake news ele é legal. Não? Então, isso no futuro, talvez tenhamos uma situação inusitada, né? Porque se essas investigações, o Supremo entender que houve crime e o Procurador-Geral da República entender que não tem que denunciar ninguém, nós podemos ter uma situação inusitada, né? Porque se o procurador entendeu que não tem que denunciar ninguém, manda arquivar sem fundamentar, abre a possibilidade, em tese, de uma ação penal subsidiária, né? Que surge quando há omissão ou inércia do órgão ministerial. Mas isso é um assunto para mais na frente. Gostaria de chamar a atenção de vocês hoje uma decisão que ela passou meio desapercebida do mundo jurídico, mas ela é muito interessante para o direito administrativo. Houve uma ação popular contra a nomeação de um gestor de uma autarquia federal, que foi o IPHAN, tá certo? Houve uma liminar impedindo que a pessoa escolhida pelo executivo fosse nomeada para aquele cargo, tá certo? E essa semana, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região suspendeu essa decisão num agravo de instrumento da autarquia, deu efeito suspensivo, tá certo? Então, o governo nomeou a pessoa, a ação popular continua andando, o mérito será julgado pelo tribunal, mas eu chamo a atenção de uma questão importante sobre isso. Cargo comissionado. Cabe avaliar se a pessoa pode ser nomeada ou não para o cargo comissionado. O que envolve o cargo comissionado? A Constituição cria requisitos para a nomeação de uma pessoa para um cargo comissionado? Não. Né? Ele envolve o quê? A organização administrativa. E sobre a organização administrativa, ela é bem antiga no direito administrativo. Os grandes administrativistas indicam que ela começou lá em fevereiro de 1800, o governo Napoleão Bonaparte, criando a organização administrativa e o Conselho de Estado de França, como se fosse um tribunal administrativo na época. Então, ela vem desde então. E no Brasil, nós temos uma tradição no direito administrativo dos chamados cargos em comissão, ou cargos de fidúcia, que envolve a confiança de que aquela pessoa está sendo nomeada sem requisitos de concurso público, né? Existe o critério do concurso público, né? O Estado tem cargo público e tem emprego público, né? Todos envolvem lato sensu a expressão funcionário público, né? A gente fala funcionário público, a gente está envolvendo o estatutário, que ocupa cargo, e o seletista, que ocupa emprego público. Nesse caso, há uma livre nomeação, ou seja, não há requisitos para nomear. Aí surge essa questão. Vamos imaginar, né? A decisão foi suspensa, mas é uma situação interessante, dado que a política está contaminando o direito, e também o direito administrativo, isso é muito ruim, né? Devemos voltar às origens, né? Voltar ao direito, que o direito é o caminho, né? A política tem um caminho, mas o direito tem um caminho dele, né? E eles estão aí se entrelaçando e gerando uma certa nuvem, uma certa confusão, inclusive aumentando algumas paixões, vamos colocar assim. Então, eu chamo essa reflexão porque você imagina se em 5.500 municípios brasileiros o prefeito não puder mais nomear seus secretários, presidentes de autarquia, tiver algum requisito, né? Imagine como é que vai ser. Então, temos que mudar a administração no Brasil, isso vai ser inevitável, né? Então, é importante essa reflexão para que vamos acompanhar, né, no Tribunal Regional Federal como é que vai ser o julgamento do mérito desse agravo de instrumento, mas é importante porque o próprio Supremo ele já tem decisões antigas e aí a gente tem que meditar, né? Será que essas decisões estão no museu ou elas ainda estão valendo? Né? Já começou os jogos de futebol, nós vamos chamar o VAR
como é que vai ser isso, né? Vale ou não vale? De que o gestor ele pode exonerar e nomear pessoas a seu critério, não há nenhum requisito específico para isso, tá certo? Inclusive, temos precedentes do Supremo Tribunal, aliás, mais de um, de pessoas que não foram... O nome foi sabatinado para determinadas agências reguladoras e o governador entendeu que tinha que exonerar. E exonerou, o Supremo entendeu que essa exoneração, esse ato de fidúcia, de confiança, cabe ao Poder Executivo. Então, é uma reflexão importante de o que vai surgir daí, para que nós verifiquemos se estamos no meio de uma mutação administrativa ou essa paixão política está contaminando o direito. Bom final de semana para vocês. Até semana que vem.